Outro ponto importante na teologia de Calvino diz respeito à posição fundamental que ela ocupa na tomada de decisões. Com toda a convicção, ele afirmou: a piedade sincera só florescerá em nós se nossa alma estiver em suas mãos, isto é, se nossa vida estiver sempre pronta a se sacrificar. Em 1539, Calvino, um jovem de 30 anos, podia tornar a fazer o que julgava determinado à sua vida: o estudo, a reflexão e a pregação. Com esse objetivo, dirigiu-se a Estrasburgo, na França. Calvino deveria ter chegado a Estrasburgo em 1536. Contudo, por encontrar-se impedida a estrada que daria acesso direto àquela cidade, teve de pernoitar em Genebra, na Suíça, não mais que uma noite. No entanto, o tímido e discreto Calvino, que desejava passar anônimo, foi descoberto. E foi então que aconteceu o seu encontro dramático com o pastor Guilherme Farel, que o persuadiu a permanecer em Genebra para que, juntos, levassem adiante a reforma, que oficialmente fora adotada, democrática e unanimemente pelo Conselho Geral, naquela cidade, em 21 de maio de 1536. Em 1538, Calvino e Farel foram expulsos da cidade. Finalmente, Calvino chegou a Estrasburgo, a Antioquia da Reforma, disposto a recomeçar sua vida pastoral e de estudo, empenhando-se então, como marco dessa nova fase, na redação do seu comentário do livro que considerava o principal das Escrituras, a Epístola de Paulo aos Romanos, o que ocorreu em 1539. Não sabia Calvino que em Estrasburgo encontraria um outro Farel, chamado Martin Bucer, que também o persuadiu a desenvolver um amplo trabalho que lhe daria visibilidade indesejada. Em 22 de outubro de 1540, entre outras cartas enviadas, o Conselho dos 200 resolveu convidar Calvino a voltar a Genebra. Calvino escreveu uma carta-resposta, datada de 19 de maio de 1540, a seu amigo Virete. Li aquela passagem de sua carta, e certamente sem nenhum sorriso, onde você mostra preocupações com a minha saúde e recomenda-me voltar a Genebra. Por que você não me entrega a cruz? Pois teria sido preferível para mim perecer de uma só vez nas agonias do Calvário, do que tornar a ser supliciado novamente naquele lugar de tortura. Calvino hesita. Em 1º de maio de 1541, o Conselho Geral, por considerar Calvino e Farel pessoas de bem e de Deus, revogou o edito de banimento de 1538. Farel, que convencera Calvino em 1536 a permanecer em Genebra, agora, a pedido do conselho daquela cidade, visto que Calvino não atendera ao seu convite, convence Calvino a retornar a Genebra em 1541. Em agosto daquele mesmo ano, Calvino já se decidira, mesmo desejando permanecer em Estrasburgo, voltaria a Genebra, mas quando eu me lembro de que não pertenço a mim próprio, ofereço meu coração, apresentado como um sacrifício ao Senhor. Posteriormente, pregando em Genebra, em 26 de fevereiro de 1554, diria: em primeiro lugar temos de aprender a sujeitar nosso coração a ser obediente a Deus. Os fatos ocorreram com certa rapidez. Na manhã de terça-feira, 13 de setembro de 1541, os magistrados de Genebra, precedidos por um arauto, foram receber Calvino, percorrendo o mesmo caminho que ele e Farel haviam trilhado 3 anos antes, passando pela Porta Cornavin, em direção a Versailles. Naquele mesmo dia, Calvino entrou em Genebra. 3 dias depois, no dia 16, escreveu a Farel, dando-lhe notícia de sua entrevista com os magistrados e dos passos para a elaboração da forma para a disciplina eclesiástica. A partir desse momento, Calvino passou a dar prosseguimento à implantação de uma intensa reforma naquela cidade. Mais tarde, em 1557, ele contaria que regressou a Genebra com lágrimas, tristeza, ansiedade e abatimento, contrariando a sua aspiração e inclinação. Contudo, Calvino tinha dentro de si um sentimento maior do que simplesmente fazer o que desejava, e confessou: o bem-estar desta igreja, é verdade, era algo tão íntimo de meu coração, que por sua causa não hesitaria em oferecer minha própria vida. Minha timidez, não obstante, sugeriu-me muitas razões para escusar-me uma vez mais de, voluntariamente, tomar sobre meus ombros um fardo tão pesado. Entretanto, finalmente uma solene e conscienciosa consideração para com meu dever prevaleceu e me fez consentir em voltar ao rebanho do qual fora separado. Em outra ocasião escreveria: não é de se estranhar que os fiéis, mesmo em oração, nutram em seu coração divergências e emoções conflitantes. O Espírito Santo, porém, que os habita, amenizando a violência de sua dor, pacifica todas as suas queixas e os conduz paciente e cordialmente à obediência. Ao expor o Salmo 18, escreveu:
Não há nada mais miserável do que uma pessoa em adversidade que entra em desespero por agir segundo o mero impulso de sua própria mente, e não em obediência à vocação divina. A sua tarefa não foi fácil nem tranquila. No comentário de Tito, datado de 1549, dedicado aos seus amigos Farel e Vireite, escreveu, como que descrevendo a sua própria vivência em Genebra: a edificação de uma igreja não é uma tarefa tão fácil que se torne possível fazer com que tudo seja imediato e perfeitamente completado. Hoje sabemos pela própria experiência que o que se requer não é o labor de 1 ou 2 anos para levantar as igrejas caídas a uma condição mais ou menos funcional. Aqueles que têm alcançado diligente progresso por muitos anos devem ainda preocupar-se em corrigir muitas coisas. Analisando a confiança de Davi, a sua fé em meio a temores, concluiu: a verdadeira prova de fé consiste nisto, que, quando sentimos as solicitações do medo natural, podemos resistir a elas e impedi-las de alcançarem uma indevida ascendência. Medo e esperança podem parecer sensações opostas e incompatíveis, contudo é provado pela observação que esta nunca domina completamente, a não ser quando exista aí alguma medida daquele. Num estado de tranquilidade mental não há qualquer espaço para o exercício da esperança. Calvino permaneceria em Genebra até o fim de sua vida. Cerca de 300 anos depois de sua morte, ocorrida em 27 de maio de 1564, um erudito católico francês, Ernest Renan, como um dos primeiros historiadores da França, revelou a sua incompreensão diante da figura inquietante daquele personagem distante no tempo e nas ideias, mas que continuava vivo em seu país e em quase todo o mundo ocidental. Assim, em estudos da história das religiões, registrou sua perplexidade, dizendo ter sido Calvino o maior cristão do seu século. Trecho tirado do livro Clássicos da Reforma, João Calvino, uma coletânea de escritos, editora Vida Nova, páginas 26 a 29.